Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma palestra online. Eu sou Emerson Cameri, treinador comportamental, professor e mentor. Quero te dar as boas-vindas aqui ao meu canal e hoje a gente vai falar um pouco de estresse no trabalho. Como lidar com o estresse no trabalho, mesmo que você odeie o seu chefe. Então, por acaso, se você é aquela pessoa que não gosta do seu chefe, você tem aquele chefe chato pra caramba, você tem aquele chefe que muitos servidores falam, né, que, poxa, aquele chefe que não tem nem capacidade para estar lá, muitas vezes, simplesmente está lá porque foi indicado e você não aguenta ele, então a gente vai falar um pouco sobre como que você pode lidar com o seu estresse no trabalho, mesmo que você não goste do seu chefe. Como é que vai funcionar hoje, então, aqui, né? Nossa live, nossa palestra. Eu vou passar o conteúdo aqui para você, tá? Você também pode colocar suas perguntas aqui no chat. Só vou te pedir o seguinte: quando você colocar as perguntas no chat, não coloque como se eu fosse responder na hora, porque geralmente eu não vou responder na hora, tá? Eu vou estar aqui entregando o conteúdo para você. Então, quando você for colocar a sua pergunta, coloque a pergunta completamente. O que quer dizer isso? Esses dias eu estava fazendo uma outra live, uma outra palestra, e uma pessoa perguntou algo parecido com isso. Ah, mas o que é isso? Eu não faço ideia do que ela estava perguntando. Então, se você for fazer uma pergunta, colocar no chat, coloque a pergunta ali de maneira completa. Emerson, o que significa aquilo? O que significa aquele outro? Que no final eu vou responder as perguntas do chat, tá bom? Lembrando aqui que toda terça-feira, às 14 horas, eu vou estar aqui fazendo uma live falando sobre o assunto relacionado à inteligência emocional, à neurociência, ao desenvolvimento pessoal e profissional, para ajudar você, principalmente se você é servidor público. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui servidor público por 8 anos, fui servidor municipal e servidor federal. Também sou professor da Escola Nacional de Administração Pública. Isso quer dizer que eu ministro treinamentos para órgãos públicos de todo o Brasil, tanto pela escola quanto quando me contratam para fazer treinamentos ou palestras. Então, eu já estive em dezenas de organizações públicas, já ministrei palestras e treinamentos para mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil, e grande parte servidores públicos. Também pesquiso muito o que está relacionado ao serviço público e, principalmente, o que afeta o servidor público em relação às suas emoções. Eu acredito que, principalmente o servidor público, qualquer funcionário, mas principalmente o servidor público, ele precisa sim criar uma blindagem emocional, porque existem alguns fatores dentro do serviço público que são peculiares e que, por mais que alguns também existam na iniciativa privada, dentro do serviço público esses fatores são exacerbados. Então, a gente tem uma grande causa de servidores adoecendo, de servidores estando cada vez menos motivados e muitas vezes se sentindo numa verdadeira prisão. Aquela coisa, eu me esforcei tanto para passar num concurso público, hoje eu estou aqui, no começo eu estava animado, agora eu já não aguento mais isso, só que eu não quero sair também porque eu não quero perder não quero perder a minha estabilidade lá fora. Quando eu falo lá fora, no CLT ou como empreendedor, a coisa é um pouco mais difícil ainda, então a pessoa fica nesse dilema: será que eu saio? Será que eu não saio? O que vai acontecer comigo? E dentro disso, exatamente dentro disso, você vê um ambiente de muito estresse. Você vê um ambiente de muito estresse. Esse estresse no trabalho você encontra em qualquer lugar. Então, se você é servidor, você vai conseguir se conectar com isso que eu vou falar. Se você é CLT também. Se você é empresário, empreendedor, mais ainda. O ambiente de trabalho realmente ele é um ambiente que gera estresse e não teria como ser diferente. Agora, existem coisas que você pode fazer, sim, no ambiente, para ele ser um ambiente menos estressante. E aquele estresse que é inevitável do ambiente de trabalho, você tem como fazer algumas coisas
ter alguns comportamentos para gerenciar esse estresse, para lidar melhor com esse estresse. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá ok? Então é isso, vamos lá, vou compartilhar um pouco aqui, de vez em quando eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, como lidar com o estresse no trabalho, mesmo que você odeie o seu chefe. E aqui é claro que até uma brincadeira, é óbvio que pessoa nenhuma odeia o chefe, né? Os chefes, eles são tão amados por todas as pessoas, então não tem o porquê, obviamente, você odiar o seu chefe. Mais uma brincadeira, não conheço ninguém, nenhuma pessoa que odeie o seu chefe, mas se por acaso algum dia passar pela sua cabeça de você odiar o seu chefe, você já vai saber o que você pode fazer. Já deixo aqui o convite para você, se por acaso você ainda não me segue no Instagram ou se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, tá aqui o QR Code para você escanear, tá? Tira uma foto dele aí e tal e já segue ali o canal Emerson Cameli e o Instagram também, Emerson Cameli, para você ficar sempre por dentro das novidades que eu estou trazendo aqui para você desse conteúdo de muito valor para realmente ajudar você a melhorar a sua vida. A gente começa então com a seguinte pergunta: o que é estresse? Porque a gente está falando aqui sobre estresse, né? Mas o que é estresse, afinal? O que é estresse? Primeiro, como é estresse, escreve estresse ou estresse, como eu escrevi ali. Estresse é a palavra em português, stress é em inglês, muita gente usa o stress, mas é esse bicho aí. O que é esse negócio? Então, para a gente entender o que é estresse, eu preciso mostrar para você um outro slide para contar uma certa historinha aqui para você. Tá. Esse slide, você vai entender o seguinte. Então, e você imagine a gente lá, a humanidade, tá? O Homo sapiens, ele surgiu há aproximadamente entre 300, 200 mil anos atrás. Então, existem algumas, se você for procurar aí, você vai ver que tem algumas teorias, algumas informações que diz há 300 mil anos atrás, eu já encontrei também há 200, mas vamos colocar aqui 300 mil anos atrás, que o Homo sapiens surgiu, a nossa espécie surgiu, e a gente vivia mais ou menos como essa ilustração aqui. Então a gente vivia escondido, aí geralmente protegido, né, numa caverna, tinha ali algumas pessoas que eram responsáveis pela nossa segurança, você tinha algumas outras que eram responsáveis pela alimentação, por cuidar das crianças. E com todo esse processo de evolução que teve, isso mesmo antes da nossa espécie, mesmo antes do Homo sapiens, o homem teve que aprender a lidar com o seu ambiente, a lidar com o meio ambiente. Como que ele lidava com esse ambiente? Então, perceba o seguinte, ali naquela ilustração, você tinha lá a família, então você imagina que o teu antepassado estava vivendo tranquilo, entre aspas, lá na savana africana, que segundo também os estudos é de lá que a nossa espécie surgiu, o Homo sapiens surgiu ali, tinha uma população de aproximadamente entre 5 a 20 mil pessoas, então você, eu, todo mundo, a gente se origina dessas 5 a 20 mil pessoas e daí saiu para o mundo. Mas você pensa o seguinte, você pensa que os nossos antepassados viviam num ambiente muito hostil, um ambiente em que qualquer coisa poderia matá-lo, qualquer coisa poderia ferir, poderia acabar com a sua vida e com a vida das outras pessoas. Ele também precisava buscar alimentação, não tinha naquela época lá, ele não podia pegar um aplicativo e pedir comida. Ele não podia ir no mercado, ele não tinha uma panificadora. Então ele tinha que sair para caçar. Vamos trazer essas duas situações aqui, que são duas situações bem pontuais, mas importantes.
No momento que o homem estava preocupado com a sua defesa, ele tinha que se colocar num lugar de alerta. Era um momento perigoso, ele tinha que estar atento, os olhos tinham que estar focados, a respiração tinha que estar mais ofegante, a musculatura tinha que estar mais rígida, ele tinha que estar com a atenção total. Esse era um momento de estresse muito grande, porque poderia ter um animal que fosse matá-lo, poderia ter um inimigo de uma outra tribo, ou até mesmo de outra espécie outra espécie que vivia na época, de humanos que viviam na época. A gente tem o Homo neanderthalis que vivia na mesma época que a gente. Tem estudos que dizem que o Homo sapiens ele conviveu com 5 até 8 espécies. Então, quer dizer, a gente vivia em perigo constante. Esses momentos de perigo, esse momento que o homem sentia que ele estava em perigo, por mais que o perigo pudesse ser constante, mas esse momento de que ele sentia que estava em perigo era um momento de estresse. Ele tinha que ficar atento. Da mesma maneira em que o momento que o homem saía para caçar era um momento de estresse também. Ele tinha que procurar a caça dele, ele tinha que estar à espreita, ele tinha que estar focado, ele tinha que estar observando aquilo, ele tinha que verificar tudo que podia estar acontecendo ao redor. Então perceba que nestes momentos o estresse era muito importante. Só que o que aconteceu? O nosso cérebro, o nosso corpo, ele desenvolveu, de uma certa maneira, ele evoluiu para que a gente soubesse lidar com o estresse. O nosso sistema nervoso, a função basicamente do sistema nervoso, do teu cérebro, de todos os seus nervos, dos gânglios, é basicamente fazer essa interação com o mundo. Então, a gente desenvolveu para lidar de uma maneira com o estresse que fosse positivo para a gente, que ajudasse a manter a nossa sobrevivência. E essa maneira de lidar com o estresse, ela foi desenvolvida para que a gente soubesse, para que o corpo entrasse num estado de ativação, mas em períodos curtos. Então, por exemplo, a gente vai caçar, aparece um perigo e eu tenho que fugir, aparece uma outra situação, de repente, de combate e eu tenho que lidar com a situação. Então, são períodos curtos. Tá? O teu cérebro, o teu corpo, ele está preparado para lidar com isso. Você vê uma situação de perigo, teu corpo, sem que você nem pense muito sobre isso, porque você não pensa, isso é automático. Teu cérebro detecta uma situação que ele entende como perigo, teu sistema nervoso já começa a agir, já começa a controlar alguns hormônios, algumas glândulas, e você entra nesse estado automaticamente. Então, isso aconteceu durante toda a história da humanidade. Os animais também passam por isso. Mas o que aconteceu e o que começou a acontecer há pelo menos 300 mil anos atrás, com o começo da Evolução Industrial? O homem, aos poucos, parou de se preocupar ou de ter que se preocupar com a questão da caça, com a questão da falta de alimentos, com essa questão de um perigo que poderia acontecer a qualquer momento, de uma tribo invadir. É claro que em vários lugares do mundo isso ainda acontecia, acontece até hoje, mas aos poucos isso começou a se modificar. E aí o que acontece, dando um salto bem grande aqui para o nosso mundo de hoje? Acontece que aquele estresse, que era um estresse agudo, um estresse que acontecia em algumas situações apenas, como nessa aqui, o pessoal estava lá na caverna, de repente aparecia um tigre, aparecia um bicho, aparecia um monstro lá qualquer, aparecia um inimigo e queria comer todo mundo, queria morder todo mundo. E era só neguinho fugindo, gente saindo para tudo quanto é lado, pulando para tudo quanto é lado. Esse tipo de estresse é muito difícil de acontecer hoje. Mas o que acontece hoje? Hoje acontece o estresse, principalmente no trabalho, que é um estresse constante. As pessoas não sabem lidar com o estresse, elas não entendem
como que esse estresse do trabalho funciona. Elas acham que aquilo é normal. Tá? E é normal você ficar submetido a um certo estresse por 1, 2 dias. A partir disso, o teu corpo, o teu cérebro já começa a dar sinais, isso começa a ser prejudicial para você. Você não tem mais o perigo de estar sentado no escritório, como eu estou aqui, e de repente entrar um leão. Você não tem mais o perigo de ser atacado por uma tribo inimiga. Você não tem esses perigos. Mas você tem o estresse do trabalho que você tem que entregar, você tem o estresse do prazo que você tem que entregar, você tem o estresse da convivência, muitas vezes, de colegas que você não tem uma boa comunicação, você tem o estresse da sua chefia te cobrando, você tem o estresse do próprio ambiente, que muitas vezes não é adequado, da falta de recursos. Então perceba que isso é algo que causa muito, muito estresse em você também. E antigamente a gente tinha um fator que era um fator positivo, que o estresse que surgia por causa das questões do dia a dia, ele era, a gente pode dizer assim, compensado, acho que é a melhor palavra, compensado com toda uma atividade física que a gente tinha que exercer. Se eu queria comer alguma coisa, eu tinha que caçar. Se eu queria comer, também eu tinha que plantar. Se eu queria ter uma casa, eu tinha que construir uma casa. A gente tinha muita atividade física. Hoje em dia, a gente não tem atividade física. E atividade física é uma maneira que o nosso corpo tem também de aliviar o estresse. Por que, Emerson? Porque a atividade física, na verdade, ela já é um estresse. Quando você está fazendo uma atividade física, quando você está praticando um esporte, você está colocando seu corpo em uma situação de estresse. Só que é um estresse que traz muitos benefícios. Você está fazendo duas coisas. Você está preparando o seu corpo para situações de estresse e você está usufruindo de todas as substâncias, os hormônios, os neurotransmissores que o seu corpo libera quando você faz atividade física, e hoje a gente não tem mais isso. E aí, o que acontece? Acontece, né, esse estresse enorme que a gente tem no trabalho. Uma quantidade cada vez maior de pessoas que adoecem por causa do estresse no trabalho. Emerson, que tipo de situações que o estresse no trabalho traz para a gente? Por que eu adoeço por causa do estresse no trabalho? Então, tem muita coisa, muita coisa. Eu listei algumas aqui para trazer para vocês, só para você ter uma ideia. O que você não saber gerenciar o estresse pode causar em você. Agora, isso tem que ficar bem claro. Deixa eu voltar aqui para mim. Isso tem que ficar bem claro. Mais importante do que você estar num ambiente de trabalho estressante é você saber o que você faz para gerenciar esse estresse. Bom, então, você pode dizer, Emerson, mas o meu ambiente de trabalho é muito estressante. Ok, mas se você sabe lidar com esse estresse, você vai ter menos problemas do que uma pessoa que está num ambiente de trabalho pouco estressante, que não sabe lidar com aquele pouco estresse que ela tem. Então, só para você ter uma ideia, aqui, efeitos na saúde física. Então, te dá problemas no teu sistema cardiovascular, você corre aumento de a chance de aumentar a tua hipertensão, de ter doenças cardíacas e cardiovasculares, quer dizer, todo o teu coração aí, sistema cardiovascular. Teu sistema imunológico também é afetado. Você pode ver que quando você está em situação de muito estresse por muito tempo, você tem mais risco de contrair gripes, resfriados ou outras doenças. Mulheres têm uma incidência muito grande de contrair alguma doença também relacionada a fungos, por exemplo, candidíase. Né? É muito comum, né, mulheres terem candidíase por causa de questões relacionadas ao estresse também. Problemas gastrointestinais, dores musculares, distúrbios do sono. Quando você ficar muito estressado, é muito mais difícil você dormir. O estresse, ele está diretamente relacionado à ansiedade, à depressão, à síndrome de burnout,
a déficits cognitivos, quer dizer, você tem uma dificuldade maior na sua concentração, a sua memória também fica prejudicada. Você pode ter alterações no apetite, você começa a comer demais ou comer de menos. Muitas pessoas, para tentar aliviar o estresse, fazem isso de uma maneira errada e procuram por meio de substâncias nocivas como álcool, tabaco, medicamentos, drogas ilícitas. Pode acontecer também isolamento social, porque a pessoa está muito estressada e ela acaba querendo ficar de lado. Em relação ao teu desempenho profissional, tá? Teu trabalho, vai reduzir a tua produtividade. Você vai ter uma queda na criatividade, vai ter uma dificuldade para inovar, para resolver problemas. Tem também um aumento do absenteísmo, quer dizer, você acaba ficando doente ou acaba ficando muito desanimado e com isso acaba faltando muito mais no seu trabalho. Você também tem, o teu corpo também pode começar a sofrer de uma espécie de inflamação sistêmica e aí favorece o surgimento de doenças crônicas, como a diabetes, porque você fica muito tempo no estado de estresse muito alto e teu corpo fica liberando cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, que não é ruim. A gente precisa do cortisol, ele deixa a gente mais ligado, mais focado para resolver os problemas. O ruim é que quando ele acaba sendo demais. Então, o estresse causa tudo isso. Tá? Uma coisa que eu nem tinha listado ali, mas que eu já li também sobre isso, o estresse ele pode causar impotência sexual, outros problemas sexuais. Eu já tive relacionado ao estresse algo parecido, que iniciou assim até uma certa síndrome de burnout. Estava no computador uma vez, de repente minha vista começou a ficar tudo turva, eu não enxergava nada, de repente eu olho para um lado para o outro, não consigo mais falar. E aí me levam para o hospital e eu faço uma bateria de exames e os exames dão todos ok, e o médico chega e fala, não, o problema não é físico, o problema tá muito estressado, o teu corpo como se tivesse dado um reset, então você tem que mudar alguma coisa na sua vida. Então, esses são muitos problemas que o estresse causa e você tem que ficar atento a esses problemas. Tá bom? E é por isso que eu entendo que a gente, para se livrar do estresse ou para saber gerenciar o estresse, precisa construir o que eu chamo de blindagem emocional. Tá? Essa blindagem emocional. O que é blindagem emocional, Emerson? A blindagem emocional é você saber controlar suas emoções, gerenciar suas emoções, para que você não deixe se afetar pelo estresse. Vem aqui para mim. Eu disse que o estresse, ele acontece com você, quer você queira, quer não, tá? Como eu já falei das emoções. Só que também, como eu falei das emoções, você tem algumas emoções que vão acontecer, quer você queira, quer não. E depois que você percebe, ela se torna sentimento, mais uma maneira da gente diferenciar os dois. Só que a partir desse momento que você percebe, você pode controlar. Da mesma maneira funciona com o estresse. A partir do momento que você percebe que você está estressado, você pode controlá-lo. E você também pode fazer coisas antes mesmo que o estresse surja para controlar. Então você pode ter medidas antes do estresse surgir, durante o estresse e depois das situações de estresse. E uma das medidas é essa blindagem emocional. Como é que você adquire essa blindagem emocional? Desenvolvendo a inteligência emocional. E se você por acaso não viu o vídeo que eu fiz na semana passada, dá uma olhada lá, já se inscreve aqui também no meu canal e lá no Instagram para você saber como desenvolver a sua inteligência emocional. Bom, então, Emerson, blindagem emocional. Por onde eu começo a desenvolver essa blindagem emocional? Por algo que todo médico vai falar para você sempre, todo profissional de saúde vai falar para você. Eu já falei na minha palestra anterior e vou falar nessa também.
Você precisa cuidar do seu sono, fazer atividade física e cuidar da sua alimentação. Se você não tem um sono de qualidade, se você não dorme pelo menos 7 a 9 horas por noite, as chances é de que você seja uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais irritada. Então você tem que ter um sono de qualidade. Se você é aquela pessoa que acha, poxa, eu estou sempre cansado, percebe que você está sempre cansado em tudo. Ah, eu durmo, mas eu estou cansado. Você provavelmente não está dormindo bem. Aí você tem que procurar um médico para fazer um diagnóstico e começar a mudar a qualidade do seu sono. Okay? Então, a primeira questão é essa. Se você precisa dormir bem. Emerson, mas eu não durmo bem às vezes uma noite ou outra. Ok, uma noite ou outra pode até não ter tanto problema. O ideal é que você durma bem sempre. Mas se você não dorme bem sempre, se sempre tem insônia, sempre está com um sono ruim, aí você precisa fazer uma higiene do sono. Você precisa mudar a maneira, mudar alguns hábitos para você recuperar a sua capacidade de dormir bem. Segunda questão, atividade física. Você imagina o seguinte, vamos dizer que você joga futebol 3 vezes por semana, você joga vôlei 3 vezes por semana, você corre, você pratica musculação. O que você está fazendo quando você está praticando um esporte desse? Você está colocando seu corpo sob estresse. Então, quando você está ali jogando futebol, você está correndo, você tem que parar, você tem que tomar uma decisão. Se você vai chutar a bola para o gol, você tem um foco. Se você é goleiro, você fica olhando, você está preocupado. Aquilo está te colocando sob o estresse. Só que é um estresse benéfico. Então, você está preparando o seu corpo para lidar melhor com o estresse. E você está tendo todos os benefícios de praticar uma atividade física. Então, a atividade física é fundamental para você cuidar do estresse, para você lidar com o estresse, para você se manter você se manter mais equilibrado em relação ao estresse. Já falei sobre as emoções estão totalmente relacionadas com o estresse. Que tipo de atividade física? O tipo que você achar melhor para você, o tipo que você gostar mais. Qualquer tipo. Qualquer tipo que não te faça mal vai melhorar a situação se você não faz nenhum. O importante é que seja pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora aí por dia, pelo menos, para você já começar a ter os benefícios. E a terceira questão, novamente, a alimentação. Existem muitos alimentos que são estressantes. Alimentos que quando você come, quando você toma, teu corpo tem mais estresse. Alimentos estimulantes, já falei do café, outros alimentos que possuem cafeína, você tem energéticos aí também, mas muitas vezes você à noite come um alimento muito pesado, muito elaborado, aquilo acaba trazendo mais dando um trabalho maior para o seu corpo digerir tudo aquilo, pode ajudar o estresse também. Muitos alimentos industrializados, né? Então a regra aqui é uma regra que qualquer nutricionista, de repente, que você for, vai te falar: coma mais casca e menos caixa. Então, qualquer alimento que você consiga consumir in natura, ele, na maior parte das vezes, óbvio, não sempre, mas na maior parte das vezes, ele pode ser melhor que um alimento industrializado. Okay? Então, essas 3 coisas você sempre vai ouvir o médico falar, para qualquer coisa que você for, e serve aqui para o estresse também. Tá? Sono, atividade física e alimentação. Tirando isso, tá? Que mais que você pode fazer? Seria muito bom se o nosso controle de estresse fosse assim, fosse dessa maneira aqui, né? Se tivesse um controle remoto, aí você aperta e você fica menos estressado. Tá? Infelizmente não é assim. A gente não consegue na maior parte das vezes, pelo menos, ter o controle do estresse
tão rápido. Mas eu digo o seguinte, se você aprender a desenvolver a sua inteligência emocional, se você aprender a se colocar em estados emocionais, mudar esses estados emocionais de um estado mais estressante para um estado mais calmo, tanto na sua mente quanto no seu corpo, não vai ser tão rápido quanto apertar um botão de controle remoto, mas vai ser muito rápido também para você sair de um estado de muito estresse para um estado mais tranquilo, mais calmo. Então, eu vou te passar agora aqui algumas orientações que eu passo sempre para os meus alunos lá do método Camere Neuroemocional, que é um método que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a desenvolver a sua inteligência emocional para a vida pessoal, para a vida profissional. A gente fala sobre gerenciamento de estresse, sobre mudança de crenças, sobre ansiedade, sobre como é que você pode aprender a controlar depressão, enfim, sobre várias situações que são muito importantes para a sua vida. Então, algumas dessas orientações ou dicas, vamos colocar assim, que eu vou passar para você agora, eu passo lá dentro com mais profundidade, mas você vai perceber que são situações, algumas delas muito mais realmente de mudança de mentalidade do que algo muito fora da casinha. Então, eu anotei algumas aqui que eu achei mais importante para não me esquecer aqui de nenhuma. Então, primeiro, controle o que está ao seu alcance. Você já parou para pensar quantas vezes você se estressa com coisas que não estão ao seu alcance, que você não pode fazer nada para mudar, que você não pode fazer nada para influenciar, mas que você fica estressado? Só para e pensa aí no seu dia a dia. Quantas situações assim não acontecem? De você ficar se preocupando com situações que você não precisaria se preocupar. Tá? Situações no seu trabalho, situações na sua vida pessoal. Então, a primeira questão relacionada ao trabalho, foque naquilo que você realmente pode ter alguma ação em cima. Se preocupe com aquelas questões que você pode controlar. E deixe as questões que você não pode controlar para as pessoas que podem controlar, ou não fique se preocupando com aquelas questões. Concentre a sua energia naquilo que a sua energia vai ser útil. Outra questão que você pode fazer em relação a isso, controlar o que está ao seu alcance. Se manter organizado. Então, por exemplo, eu estou aqui agora falando aqui com você, então eu já me organizei. Eu tenho a minha câmera ali na frente, eu tenho aqui minha garrafinha d'água aqui do lado, ó, Camere Educação, Emerson, que bonita minha garrafinha. Eu tenho aqui, deixei aqui o meu celular do lado para transmitir isso aqui, essa palestra também para o Instagram. Né? Tenho minha caixinha aqui, caixinha do meu óculos está aqui do lado, enfim. Está tudo aqui organizado. Você imagina se de repente eu preciso de alguma coisa aqui para fazer essa aula, fazer essa palestra, e eu, poxa, está lá na mesa do lado, então isso ia me causar um estresse. Então, se organize. Outra coisa que você pode fazer, então, dentro disso, é estabelecer limites. Defina horários para o seu trabalho. Defina horário para o seu trabalho, horário para o seu estudo, horário para ficar com a família, se for o caso, você ter todas essas atividades, defina quando que isso vai acontecer. Porque senão você fica sempre pensando, poxa, eu não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para o outro, não tenho tempo para ficar com a minha família, não tenho tempo para me divertir. Calma, defina o horário que você vai fazer isso, defina o dia. Se você não tem tempo para ficar com a sua família tanto dias de semana, estabeleça que no final de semana você vai tirar um dia ou algumas horas de cada dia para ficar com eles. E aí você fica mais tranquilo. Eu já falei sobre isso, mas é importante a gente dizer como é que você faz. Então, a questão de você gerenciar suas emoções. Gerenciar suas emoções. Vamos falar primeiro da questão, questão fisiológica. Você pode controlar suas emoções da mente para o seu corpo ou do corpo
para a mente. Como assim, Emerson? Então, o estresse. Vamos dizer que eu estou estressado e que quando eu estou estressado eu fico agitado, eu preciso, quero resolver isso logo. Olha, como é que o meu corpo fica? Agitado. Quero mudar isso. Paro e começo a respirar profundamente. Algumas vezes que eu respiro profundamente, mais devagar, você fazendo isso por uns 5 minutos, você vai ver que você já muda o seu corpo. Eu, como já estou acostumado, olha, só nessas 3 respiradas, eu já senti que eu fiquei mais tranquilo. Então é assim mesmo. Quanto mais você vai praticando, mais você vai entrando nesse estado de tranquilidade. Outra coisa que você pode fazer para gerenciar suas emoções e aí cuidar do estresse também é identificar coisas que te deixam irritado por causa de pensamentos que você tem. Então, um exemplo. Eu conversei com uma pessoa uma vez que falou assim para mim: Ah, Emerson, toda vez que aquela pessoa vem conversar comigo, eu fico irritado. Tá, se a pessoa fala alguma coisa ruim para você, não, eu não gosto da voz dela. Eu não gosto da voz, acho que ela tem uma voz muito estridente. Ela vem conversar comigo, eu fico irritado. Você percebe que a outra pessoa não está fazendo absolutamente nada para a pessoa ficar irritada. Ela está ficando irritada porque ela quer. Mas você diz, não, Emerson, mas ela não quer ficar irritada. Ok, ela não quer conscientemente, mas inconscientemente ela quer. E aí, muitas vezes, ela tem que trabalhar alguma crença que ela tem. Talvez ela conheça alguma pessoa que tenha uma voz que lembre aquela voz dessa pessoa que deixa irritada, e que ela não gosta dessa outra pessoa, e ela associou as duas. Então, ela, como que poderia trabalhar essa crença? Por exemplo, ela se perguntando, mas por que eu fico irritado com essa pessoa? Ah, porque ela tem uma voz estridente. Por que eu fico irritado com uma pessoa que tem uma voz estridente? Ah, porque tinha aquela outra pessoa lá que eu não gostava, que também tinha uma voz estridente. Por que essa pessoa que... por que eu não gostava dessa outra pessoa? Ah, porque ela fez essa coisa ruim comigo. Geralmente uns 3 ou 4 porquês já resolve a situação. E aí no final eu perguntaria para ela, tá, mas essa pessoa que fez essa coisa ruim com você é essa mesma pessoa que você não gosta hoje, que tem a voz parecida? Não. Então tem razão de você ter essa irritação? Não, não tem. E aí talvez a pessoa pare de se irritar. Então eu só dei um exemplo aqui, existem inúmeras técnicas para você trabalhar crenças e para você ressignificar crenças, mas a questão aqui é você tentar identificar nas questões que te deixam irritado, por que que aquilo te deixa irritado. Geralmente, quando é uma situação assim, principalmente uma situação talvez um pouco banal, talvez como essa, é porque tem alguma crença que você não percebeu ainda, que ela não faz muito sentido, ali pelo menos racionalmente, mas que ela está embutida em você e que basta você fazer alguns trabalhos para ressignificar essa crença e para a sua irritação. Bom, a gente já falei aqui sobre a questão do sono, então não preciso falar de novo. Já falei sobre a questão de você fazer uma atividade física. Qualquer pessoa que faz atividade física, principalmente logo depois de fazer, ela tem essa percepção clara de que, nossa, parece que o meu estresse foi embora. Né? Uma época eu fiz arte marcial e você tinha muito disso, né? Além de toda a técnica que você tem numa arte marcial, mas a hora que você está lá fazendo a prática, seja, sei lá, socando não tanto um adversário, porque eu não gostava muito, eu gostava de arte marcial, gostava da técnica, gostava da parte física, mas eu não gostava da luta em si. Mas a hora que você está lá exercitando, você sente essa descarga e depois você sente mais ainda. Então, fica aqui uma dica para você também
de repente, praticar uma arte marcial. Mas vamos dizer que a questão principal aqui do seu estresse, ela está relacionada ao que você passa aí no seu trabalho. E o que você passa no seu trabalho pode ser, sei lá, talvez relacionada ao trabalho que você faz, relacionada ao seu chefe, que eu já falei, né? Que dificilmente vai ter alguém aqui que não gosta do chefe, que odeia o chefe, mas pode ser que a situação, que você tem uma situação relacionada aí a seu chefe. O que você pode fazer, então, nessas questões? Vamos dizer que você não tá muito satisfeito hoje aí com o seu trabalho. Pode ser se você é servidor público ou você é CLT, você não está satisfeito com o seu trabalho. Você tem algumas opções que eu acho que vale a pena muito você ir fazendo essas opções, todas elas até você chegar, de repente, numa opção mais drástica, talvez. Primeira opção, identificar o porquê que você não está contente. Cara, o meu trabalho é muito monótono. Sei lá, meu trabalho precisa de algumas competências, algumas habilidades que eu não tenho. Então, a questão está relacionada ao seu trabalho. Converse com a sua chefia para ver a possibilidade de você ter algum outro tipo de trabalho, de você ter alguma autonomia, né, de você mudar alguma coisa. Então, a primeira coisa, as abordagens geralmente para você lidar com estresse, elas vão muito relacionadas a isso, né? Só fazendo um parênteses aqui. Você buscar resolver o problema, você buscar resolver, mudar a emoção que você tem em relação àquele problema e você buscar apoio social, conversar com outras pessoas. Então, procura conversar para ver se você pode ter algum outro tipo de trabalho ali. Poxa, não deu para ter outro tipo de trabalho aqui nesse setor. Procura, verifique se tem a possibilidade de você ir para outro setor. Talvez em outro setor da empresa ou do órgão público que você trabalha, tem alguma atividade que para você seja mais prazerosa, para você seja uma atividade que você se sinta melhor desempenhando. Terceira opção, você mudar totalmente de atividade dentro da mesma empresa ou dentro do mesmo órgão. Dentro de empresa pode ser às vezes até mais fácil. Dentro de órgão público eu sei que muitas vezes é difícil, porque você, dependendo do cargo para o qual você fez concurso, é aquilo lá que é para você fazer e acabou. Então, eu sou, sei lá, você fez concurso para técnico de laboratório. Dificilmente você vai conseguir fazer outra coisa que não seja ser técnico de laboratório, até porque tem questões legais. Então, isso acaba sendo pior, às vezes, até dentro do serviço público do que dentro de uma empresa. Então, você pode mudar também, né, de setor ou de atividade totalmente. E a questão mais drástica é você mudar de trabalho, se você trabalha em empresa, procurar outro emprego. E se você é servidor público, ou você procurar um emprego, ou você fazer outro concurso público para uma outra instituição, mas enfim, algo que seja um pouco diferente. Uma questão também que eu acho que é muito importante, que eu vejo que as pessoas se estressam muito por causa disso, principalmente aí no serviço público, é um alinhamento de expectativa. E eu confesso que em algum momento eu tive um pouco de estresse assim, mas eu já estava com a minha expectativa meio alinhada quando eu fiz o concurso público. Eu tive um estresse depois que eu mudei o que eu fazia, quando eu passei para o cargo de gestão, eu tinha uma expectativa diferente daquela que eu tive. Então, no meu caso, foi mais ou menos assim. Quando eu fiz o concurso público, eu estava esperando que o trabalho lá ia ser um trabalho mais repetitivo, mais processual, mais monótono. Eu não estava esperando que ia ter pouco trabalho, como muitas pessoas acham que é, porque isso é uma irrealidade. Tem muito trabalho, o trabalho só aumenta, principalmente porque aumenta as demandas da sociedade e diminui a quantidade de servidores. Então tem muito trabalho, mas é um trabalho mais processual. É um trabalho que para muitas pessoas ele acaba sendo mais monótono, dependendo daquilo que você faz, é óbvio.
No meu caso, era administrativo. Então, eu já tinha essa expectativa. A minha quebra de expectativa aconteceu quando eu passei para um cargo de gestão e eu achei que, bom, agora eu tenho o cargo de gestão, eu vou poder resolver muitas coisas e eu não consegui resolver praticamente nada, ou pouquíssimo, sabe? Então, isso acabou me frustrando mais realmente do que quando eu era um servidor operacional, e tanto que eu voltei depois, né, para ser operacional. Então, isso realmente acabou minha expectativa acabou não sendo tão boa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: alinhe a sua expectativa. Ah, eu passei no concurso para assistente de administração, para administrador, sei lá, estou trabalhando na vigilância sanitária, como é o caso da minha esposa, sou auditor. Cara, é aquilo ali que você vai fazer, entendeu? É aquele trabalho ali. Então, sua expectativa tem que ser essa. E eu digo isso principalmente para quem é servidor público, porque eu sei que muitas pessoas fazem concurso pensando somente na remuneração, somente naquilo que vai receber. Ah, agora eu vou receber, fiz concurso aqui para a Receita Federal, vou receber 15, 20, 16 mil, sei lá, não faço ideia de quanto está o salário hoje, mas vou receber, para o auditor fiscal aqui, o concurso era 16 mil. Vou receber, do Paraná, vou receber 16 mil por mês. Você já viu o edital? Você já viu o que faz o auditor fiscal? Eu conheci uma pessoa que falou para mim que a vida dele era um inferno, porque ele ficou anos e anos estudando para ser auditor da Receita Federal, passou no concurso, a mulher dele também era auditor da Receita Federal, ele estava lá fazia 4 anos, odiava aquilo, mas como é que ele ia falar para a mulher dele e para a mãe dele que ele queria sair, entendeu? Deixar a remuneração de lado porque ele odiava aquele negócio. Então, alinhe a expectativa, senão você vai se frustrar e vai ter muito estresse mesmo. Emerson, mas e quando o chefe é o problema? Eu vi esses dias alguns comentários de vários servidores públicos, perguntou assim, o que você mudaria no serviço público? Nossa, acho que 70%, 80% falou assim, os cargos em comissão. No caso, especificamente assim, aqueles cargos de pessoas que são líderes, que geralmente são de fora da instituição e que são nomeados, chegam ali, não sabem nada sobre o que está acontecendo e é quem vai tomar as decisões. No meu caso, eu passei isso quando eu estava numa prefeitura, que geralmente acontece muito. Já no órgão federal que eu estava, não tinha isso, porque todos os cargos em comissão eram somente para servidores lá de dentro, então isso não acontecia. Mas e quando o chefe é o problema? Então, a primeira coisa, procura conversar com ele, levar o problema que você está passando, eu acho que seria a melhor questão. Evite levar para o pessoal, porque eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu vou te falar agora. 99% das lideranças, eu estou chutando esse número aqui, mas para não dizer que é todo mundo, porque com certeza não vai ser todo mundo, mas a grande maioria das lideranças nas empresas e principalmente no serviço público não são preparadas para serem líderes. É mais ou menos assim. Mesmo quando não é alguém que é indicado somente político, mesmo quando é uma pessoa que é muito competente, desenvolve o trabalho dela de uma maneira muito competente, ela não recebe muitas vezes um treinamento de liderança, saber como delegar, como se comunicar, como dar um feedback. Então ela está tentando fazer o melhor, mas o melhor que ela acha que é o melhor. E na maior parte das vezes, eu sei que não é o melhor. Tá? Mas ela também não tem tanta culpa em relação a isso. Então, não estou querendo tirar aqui a culpa da pessoa, mas essa aqui é a verdade. Então, as lideranças não são preparadas. Por isso, não leve para o lado pessoal. Converse com a pessoa, não imaginando que ela é um carrasco, que ela está ali só para fazer da sua vida um inferno. Ela está tentando fazer o melhor, mas é o melhor para ela. Traga o seu ponto de vista, verifique alguns padrões, se ela não age assim, como está agindo, da mesma maneira que age com você, como age também com outras pessoas. Para a gente finalizar, eu quero deixar aqui uma frase com você,
para você pensar e refletir muito nas coisas que podem estar acontecendo aí na sua vida. Você não pode controlar o comportamento do seu chefe, comportamento dos seus colegas, comportamento dos seus clientes, comportamento das pessoas que você atende. Mas você pode controlar como você reage a esses comportamentos. A sua saúde e paz interior deve vir sempre antes, sempre em primeiro lugar. Tem não é uma frase, mas um ditado que eu ouvi esses dias, uma frase, 3 palavras, talvez, de uma pessoa que fala assim: saúde, família, trabalho. Não mude a ordem. Você primeiro tem que realmente tomar conta, cuidar da sua saúde. Tá? Sua saúde é fundamental. Sem a sua saúde, você não existe. Segundo lugar, família, e a família também é relacionada às pessoas que você escolheu para ser sua família sanguínea e sua família também de pessoas que você escolheu. E o trabalho, ele é super importante, mas você não pode colocar o trabalho na frente da sua família, da sua saúde, da sua família, porque senão você adoece e aí você não tem mais saúde para trabalhar e você não tem família para estar com você nos momentos que você não está tão bem e também compartilhar os momentos que você está bem. Então, se cuide. Que você está trabalhando é muito estressante, se o ambiente que você está é muito estressante e não vai mudar, e geralmente não vai mudar, quem tem que mudar é você. Você que tem que se cuidar, você que tem que ter a sua blindagem emocional, a sua blindagem de estresse para não deixar toda essa carga ficar impregnada em você e fazer você adoecer, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora nas mensagens, deixa eu ver, tem aqui alguma aqui, ó, no Instagram. Olha aqui, ó, acho que Antonella Oliveira, uma verdade, abuso do poder da liderança. Trabalho na educação no serviço público e vou trocar outra área, partir no outro concurso. Ó, gostei muito, pontuou certinho o serviço público, obrigado. Caiu de paraquedas aqui. Tá, legal, Antonella, é isso mesmo, né? A gente só quem é servidor público sabe como é o serviço público. Eu vejo tanta gente aí falar tanta bobagem sobre o serviço público, sabe? Porque é que não tem ideia realmente de como é lá dentro. E a gente eu que fui servidor por 8 anos e desde 2015 sou professor também de vários órgãos dentro do serviço público, então a gente entende como que isso funciona. Gente, espero vocês então na próxima quarta-feira. Quem quiser saber mais sobre o MKN também é só entrar em contato comigo. A gente deve iniciar a próxima turma em breve. Agora em abril já devemos iniciar a próxima turma. Tá? E eu vou estar sempre aqui trazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.